Essa é uma questão que é importante, que nos ajuda muito a promover cultura, design. A outra questão colocada para vocês é sobre, porque nós estamos gravando essa live, eu gostaria de saber se os palestrantes estão de acordo em que a gente grave, que a gente vai subir isso depois no nosso site. Roberto, eu já tinha falado com você, você está de acordo que a gente faça vídeo da nossa live aqui? Então, eu estou atento e preparado para responder perguntas ou dizer besteira, que é a minha especialidade. Está ótimo. Então, você está de acordo com a gravação e Lucila está de acordo com a gravação, né? Lu? Você está sem microfone. Tá. Ok. Super de acordo. Tá bom. Então, essa live, na verdade, Roberto, vamos dizer, as presidentes do seu fã-clube aqui é Lucila Turqueto e Joyce. Eu queria muito te homenagear por tudo o que eu acho que você abriu de espaço para o design no Brasil e mesmo no exterior, porque você é um empresário de grande sucesso e que trouxe muito brilho, né, Lucila, para o nosso brasão brasileiro. E, com isso, a gente queria saber um pouco de você, quando eu falei de memória afetiva, essa questão que a gente viu que há uma conexão do Líbano com o Mato Grosso, porque você foi para lá, os seus ancestrais, seus pais, e também o avô da Lucila. Então, a gente gostaria de saber um pouco quais são as memórias que você tem da tua infância lá. Olha, de fato, são ingredientes que convergem pelo fato de que o avô da Lucila e o meu pai tinham lojas lado a lado, separadas apenas por um corredor. Na década de 30, você imagina o que era um imigrante vir do Oriente Médio e ir para Mato Grosso, naquele movimento patrocinado pelo Getúlio Vargas, de marcha para o Oeste. E aquela mentalidade militar de que era preciso ocupar os espaços brasileiros. O transporte era o trem, nós pegávamos o trem aqui na Estação da Luz, a Sorocabana, eles iam até Bauru, em Bauru fazia-se uma baldeação para a noroeste do Brasil, e baldeação é a expressão certa, porque os vagões tinham uma caixa d'água no teto que precisava ser preenchida com baldes. Depois é que vieram as mangueiras, mas a água era levada de balde, então a expressão baldeação. E aí eram 3 dias de viagem. E aconteciam coisas fantásticas ali. Eu me lembro de um carregador, um senhor que depois nós viemos a encontrar em Congonhas, que era assim, um factotum. Ele conhecia todo mundo que viajava frequentemente, os viajantes, os comerciantes, e prestava serviço, ele pegava as malas, uniformizado, era um personagem. A estação de trem era um fenômeno, já era uma questão de design, porque os ingleses, com as suas construções ferroviárias, deram uma contribuição excepcional para a arquitetura brasileira. Até hoje, se nós olharmos a Estação da Luz, por exemplo, é uma maravilha de arquitetura. Então, e aí viver naquele calor.
naquele calor de Mato Grosso, 38 graus era a média. Eu me lembro dos padres salesianos, que eram italianos, e eles vinham, em geral, do norte da Itália, e eram rapazes muito pobres. Eles, para serem padres, eles eram pessoas muito modestas. E eles só tinham a batina de lã que a família fornecia. Então, eles chegavam em Mato Grosso, eles eram obrigados a usar batina comprida, preta, fechada no pescoço, e aguentavam aquele calor infernal. Era um sofrimento. Você imagina a decepção do jovem que acreditava que ia salvar o mundo e depois ia para Mato Grosso. Quer dizer, embora o colégio fosse também bem construído, foi uma época... Deixa eu desligar um alarme aqui. Era uma época fantástica na história do Brasil. E aconteceu uma coisa muito curiosa com o avô da Lucila e o meu pai. Uma ocasião, lá era uma região militar que concentrava os recrutas de São Paulo e do Rio. E eram inimigos mortais, os recrutas, entre eles. E na frente da nossa loja, das nossas lojas, encontraram-se dois grupos de recrutas cariocas e paulistas e se pegaram a socos e pancadas. E eles usavam um cinto com uma fivela de cobre pesadíssima. Então, eles tiravam aquele cinto e se batiam reciprocamente. Então, aquela era uma verdadeira revolta. Eram 200 jovens de um lado e 200 do outro, se batendo. Aí entrou a polícia do Exército a cavalo para apartar a briga. Isso a gente via na nossa frente. Quer dizer, deve ter acontecido em 1940, 1939. E um dos cavalos da Polícia Militar entrou no corredor que separava as lojas do seu Elias e a loja do seu Adi. E se prendeu. O corredor era muito estreito e o cavalo não podia ir nem para frente nem para trás, e o cavalariano ficou com a perna presa entre as duas paredes e gritava de dor. Então, o meu pai e o avô da Lucila subiram no muro das casas, que pegaram lençóis e fizeram uma Teresa. Quer dizer, eles juntaram com nós os lençóis, jogaram para o soldado, cada um de um lado. O soldado se agarrou nos lençóis para poder se soltar do cavalo. Ele se soltou, perdeu a bota, claro, mas conseguiu se salvar. E aí, então, o problema era tirar o cavalo do corredor. Então, esses fatos, essas coisas que aconteciam lá, os personagens folclóricos que andavam pela rua, do resultado do garimpo, resultado das terras devolutas, resultado do comércio que importava coisas. Na época era possível importar coisas até do mundo todo, mas normalmente não eram, evidentemente não existia eletrônica ainda, eram produtos de limpeza, etc. Então, a gente já foi criado no meio de design. Eu me lembro das vitrines, dos retroses, os cartazes, a estampa dos tecidos, as vitrines. O design sempre nos acompanhou, porque nós estávamos no comércio. E o comércio propicia o design, sem dúvida nenhuma. Então, essas são memórias
do próprio design, os rótulos, as coisas da Colgate-Palmolive, as coisas da Lever, as marcas do Granado, a vaquinha que mexia a cabeça da Nestlé, faziam parte da nossa vida. Os santos, eu acho que o design, por exemplo, a Igreja Católica não apenas com a arquitetura, mas com a veneração aos ícones, como uma lembrança física de que o santo um dia foi uma criatura humana, o tipo de roupa, a roupa dos padres, a cerimonial, a veste talar, tudo isso era design. E tudo isso influía na vida de cada um de nós. De maneira que o conceito de design como tal sempre existiu, sem dúvida nenhuma. Agora, ele foi disciplinado, na minha opinião, a partir dos anos 60 aqui no Brasil. Já havia muito design anteriormente na Europa, nos Estados Unidos, mas no Brasil o conceito de design foi do final da década de 50 e começo da década de 60. Joyce, posso fazer uma pergunta? Roberto, a sensação de pertencimento ao local, você tem mais aqui em São Paulo? Ou você acha que você tem essa memória do Mato Grosso? Não, eu acho que foi em São Paulo. A consciência do design como uma ferramenta de competição comercial. Esse conceito certamente foi em São Paulo e a indústria automobilística teve uma influência muito grande nessa noção. Eu me lembro bem que eu participei muito intensamente da implantação da indústria automobilística. Nós tínhamos cliente, a DKW-Mag era cliente nosso, a Mercedes-Benz era cliente nosso, e eu me lembro que eles mandavam para o Brasil executivos da pior qualidade. Era impressionante, olhando agora, retrospectivamente, o tipo de executivos que eram mandados para o Brasil. Tinha um conde alemão que era o responsável pela propaganda de uma das empresas, e ele se orgulhava de ser muito forte e pegar a cadeira por uma das pernas, na ponta das pernas, e levantar do chão a cadeira e desafiar a gente a fazer o mesmo. Evidentemente, nós nunca conseguíamos. A decepção que foi com os alemães, quando apareceram os primeiros modelos do Volkswagen. Eu tinha um professor, eu estudava no Colégio Benjamin Constant, que era a antiga Deutsche Schule Vila Mariana. E tinha um professor alemão, um professor Linz, que tinha um Volkswagen alemão. Ele se orgulhava, era um dos poucos professores que tinha um carro, ninguém tinha carro. Na rua onde eu morava, a primeira família a ter um carro foi uma família, na Rua Essa de Queiroz, uma família de joalheiros, os Galimberti, que tinha uma loja que tinha uma loja em frente à Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E eles compraram um carro. E a moça da família parou de falar com os vizinhos porque eles tinham um carro. Foi a família que teve também o primeiro aparelho de televisão. Então, você vê que o design começou a acompanhar exatamente com a industrialização, principalmente de São Paulo, e com a indústria automobilística. Eu acho que nós começamos copiando modelos estrangeiros,
E muito pouco a pouco fomos formando profissionais brasileiros que faziam design também, né? E então a consciência foi em São Paulo, do design. Design. E do design sendo usado, isso que você falou, eu achei tão interessante, usado como ferramenta de trabalho, ferramenta de vendas, né, para impulsionar enfim, comercialmente. É como ingrediente competitivo, né? Sim, sim. E olha, Agora, lá atrás, na DPZ, como que aconteceu? Porque não tinha formalmente a profissão, né? Ela não existia formalmente. não existia formalmente. Foi uma adaptação de arquitetos para... Sueli, desliga esse alarme, por favor. Eu estou rodeado de barulhos, vocês veem que é. Mas a gente está prestando atenção só em você. Mas é outro barulho, agora não sei de onde veio. As primeiras escolas de design... Tudo bem? Olá, senhor Roberto do AILIB. Como vai? Amanhã teremos a exposição de Rubem do AILIB na loja Itália, aqui Olha só. Um abraço. Que legal. Mas olha... Que gostoso. Nós já tínhamos arquitetura, porque a imigração italiana, principalmente, depois também a imigração espanhola, etc., trouxe o conceito de escultura e de arquitetura muito poderosamente para o Brasil. Hoje, visitar cemitérios, por exemplo, e ver as obras dos italianos, eu tenho o José de Souza Martins dá aulas dentro de cemitérios sobre a imigração. Aquela imagem na Pinacoteca do Brecheret, maravilhosa, era um túmulo. Quer dizer, então, essas coisas todas já eram design também, de uma certa forma. Os monumentos, enfim, o maior monumento equestre mundial está aqui em São Paulo, é aquela estátua do Duque de Caxias na Praça Princesa Isabel. O Adhemar de Barros, quando inaugurou, para badalar os militares, antes do Brecheret colocar a última placa, ele deu um banquete dentro do cavalo. Não sei se vocês sabiam disso. Então, essas coisas todas são design também, né? Porque, Roberto, quando no final dos anos 60 surge a ESD e a FAO-USP passou a dar uma dupla graduação, o aluno saía arquiteto e designer, começa um pouco uma certa maneira de dizer, mas havia uma disputa de espaço de trabalho entre os arquitetos e os designers. Assim como houve um momento que era dos designers com o pessoal de publicidade. E vocês resolveram essa questão de uma forma maravilhosa, criando a SAL DPZ, que você comentou até que o Petit gostava muito de contratar arquitetos, né? O Petit tinha uma preferência na parte de arte, por exemplo. Os nossos diretores de arte e os nossos assistentes, no andar do Petit, eram, em geral, jovens formados em arquitetura. Ele tinha uma tese de que... Ele tinha várias teses. O Petit era um teórico. Ele dizia, por exemplo, que ele não contratava ninguém que não tinha passado fome na infância. Olha! E ele contratava também jovens arquitetos, dizendo que a formação
cultural do arquiteto era melhor do que a do diretor de arte, cuja origem era normalmente um rapaz que tinha habilidade em desenho. Ele próprio, ele tinha uma habilidade em desenho excepcional. Tanto que na escola onde ele estudou no primário, a professora de história, ao descrever os fatos históricos espanhóis, pedia que o Petit fosse para o quadro negro desenhar a cena, os personagens, as circunstâncias, os cenários, e isso colaborava para os outros alunos. Então, ele tinha uma habilidade excepcional e, evidentemente, a habilidade de desenhar é uma habilidade de prever, de visualizar. E a arquitetura precisa visualizar. O jovem arquiteto que sabe desenhar bem, sem dúvida nenhuma, tem uma vantagem excepcional em relação aos outros. A capacidade de pegar um lápis. Isso era outra coisa que o Petit dizia. Com um lápis, você vive em qualquer lugar do mundo, se você souber usar um lápis. Então, ele tinha essa noção de que os bons diretores de arte eram oriundos da arquitetura. E as escolas, aí tinha essa diferença, porque o desenhista de publicidade, a origem dele no Brasil eram aquelas pinturas aqueles painéis de filmes. O Saragossa, por exemplo, quando veio para o Brasil, trabalhou numa oficina onde ele pintava aqueles painéis enormes dos filmes de sucesso. Ele tinha uma habilidade de fazer retrato muito bem, então os artistas eram bem desenhados, as roupas, as referências que vinham com o filme. Mas o Saragossa também era uma pessoa de uma cultura excepcional também. Ele também estudou na mesma escola do Petit, e o curioso é que eles se conheceram aqui em São Paulo, na sala da Thomson, no mesmo dia, pedindo emprego. Os dois estavam de manhã esperando para serem entrevistados, e o Petit falou alguma coisa e o Saragossa identificou o sotaque catalão e perguntou para ele: você é de Barcelona? Ele falou: sou. Você estudou na escola tal? Aí eles descobriram que eles tinham estudado na mesma escola em anos diferentes e não se conheciam. Nossa. Aliás, essa escola, La Lonja, formou muita gente excepcional. A Lucila deve se lembrar que em Mato Grosso existia umas figurinhas paraguaias de argila que eram decoração muito bem feitas, era uma escultura perfeita. E era uma a uma, quer dizer, tinha molde, mas terminava uma a uma. Eu tenho em casa. Eu tenho uma coleção também. Era de um escultor catalão que morava em Assunção, chamado Serafim Marçal, que tinha vindo para Buenos Aires. Era um escultor clássico, muito talentoso, fez vários bustos em Buenos Aires, depois mudou para Mendoza, dava aula na escola de arte. Aí a mulher dele teve um problema respiratório e o médico em Mendoza disse: olha, vocês têm que mudar para Assunção porque lá o ar é mais puro. O escultor mudou para Assunção, onde não tinha trabalho. Ele não tinha como ganhar a vida. Então, ele, espontaneamente, pegou a argila de um rio que tinha perto
da Pera, praticamente, onde ele morava, e começou a reproduzir as figuras do mercado municipal de Assunção. Os burricos, as mulheres com laranja na cabeça, a vendedora de chipa paraguaia, e registrou, e vendia barato, ele vendia para comer. Hoje, isso vale uma fortuna, porque ele registrou um período da vida do país com as suas roupas, com os seus tipos físicos, com os seus violões. Então, essa escola era um negócio, era um fenômeno. Onde quer que o sujeito fosse, ele tinha talento para ganhar a vida. E, no fundo, o estudo é para isso, é você adquirir talento para ganhar a vida e, se possível, sabendo comercializar bem, ficar rico até, em alguns casos. E hoje, com a distribuição global, é uma possibilidade real. Então, são essas coisas que o Brasil, na década a partir da década a partir, na verdade, da chegada da Imperatriz Leopoldina, que resolveu embranquecer o país. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Não, eu não conheço. Estamos fascinadas aqui. É um deleite. A princesa Leopoldina, na época ela ainda não era imperatriz, quando o navio, que ela tinha 16 anos para casar com Dom Pedro I, quando o navio se aproximou do cais no Rio de Janeiro, a multidão que aguardava por ela era multidão de escravos. E ela virou para a ama dela, a mocinha que a acompanhava, e falou: precisamos embranquecer esse país. E começou a imigração alemã para cá. Foi, que parece uma coisa preconceituosa hoje, né? E de fazer uma declaração dessa pública pode até me acusar de racista, mas não é isso. É um fato histórico. E a imigração começou praticamente com essa declaração dela e com essa consciência dela. Depois, a imigração sírio-libanesa foi consequência de uma viagem que o Dom Pedro II era um homem muito culto, e ele passou 40 dias viajando pelo Oriente Médio, foi para o Egito, conheceu as pirâmides, e ele passou também na Síria e no Líbano, e ficou impressionado com a situação dos cristãos perseguidos pelos otomanos e estimulou a imigração sírio-libanesa para o Brasil. Foi mais ou menos logo depois de 1860, quando houve massacres contra os cristãos, incêndio de igrejas, etc. Então, esses fatos históricos são fundamentais para a criação do que é hoje o personagem brasileiro integrado, miscigenado, brasileiro. Quer dizer, nós temos sorte de sermos brasileiros. O americano, por exemplo, mantém muito a sua origem. Ele, se é descendente de grego, ele é heleno-americano, ele é afro-americano, ele é ítalo-americano, ele não é só americano. O brasileiro não tem isso. Não existe o árabe brasileiro ou o ítalo brasileiro. Todo mundo é brasileiro. E é uma diferença fundamental entre as duas culturas. E favorável, na minha opinião, a nós, né? Enfim, e tudo isso influi também no design, né? Nós acabamos, apesar da influência da Bauhaus,
apesar da influência europeia, apesar da influência do Walt Disney. O Walt Disney teve uma influência no design comercial brasileiro impressionante, né? Apesar de tudo isso, nós acabamos tendo a nossa interpretação, que é, segundo, que é uma coisa antropofágica, né? Nós devoramos e abrasileiramos as coisas. Nossa, Agora vamos pegar em armas para defender a Amazônia, vamos pegar em pólvora. Eu quero ver, o militar brasileiro vai ter que ser um combatente, não é bom para ninguém. Que nos restou, Mas, Roberto, como você vê, porque nós estamos falando o design é o nosso centro, né? Você tem consciência da importância do que a SAL DPZ trouxe para o design brasileiro, e porque foi a primeira agência a ter um estúdio de design interno, marcas notáveis, as marcas que vocês desenvolveram. Você percebe o quanto isso foi importante também na publicidade, na propaganda? Olha, nós não tínhamos consciência histórica disso, na verdade. Nós sempre fomos uma empresa cujo objetivo era sobreviver. Ficou mudo. Ficou mudo. Deixa eu ver, será que ele está mudo? Tá. Acho que ele está mudo. Né? Agora voltou. Então, nós não tínhamos consciência disso. Nós queríamos oferecer um serviço melhor para os clientes e achávamos que muitos dos produtos que nos eram entregues eram mal desenhados, eram mal feitos, tinham cores erradas, tinham nomes errados. E era nossa obrigação ajudar o cliente. Então, nós, dentro de uma campanha, a gente apresentava a nossa versão daquele produto, como deveria ser. Isso era parte do planejamento, né? Então, a consciência de que estávamos criando uma coisa histórica não existia assim. Havia a competição, né? Mas, de qualquer maneira, você vê, são coisas engraçadas, né? Vocês conhecem a história do padre Gregório, da igreja de São Judas Tadeu, que tinha a fama de aconselhar o que os comerciantes deviam fazer para melhorar as vendas dos seus produtos. Ele era famoso por causa disso. O milagre que ele fazia era pegar o produto e dizer para o cara o que ele devia fazer, e o comerciante interpretava aquilo como um conselho quase espiritual. E uma vez eu fui conversar com o padre Gregório, que já morreu há muito tempo, e falei: como é que o senhor tem essa intuição do produto que vai dar certo e do produto que não vai dar certo? Ele falou: olha, meu filho, eles me apresentam coisas tão ruins, tanta porcaria, que basta olhar para saber que não vai dar certo. A gente era um pouco o padre Gregório também. Às vezes apareciam produtos que estava na cara que era mal feito, era mal desenhado, era mal concebido, o nome era errado. Então, nós tínhamos obrigação de sugerir que
que melhorasse, que desse uma contemporaneidade para o seu produto. Era uma coisa espontânea, né? Agora, hoje a gente nota que, de fato, nós tivemos muita sorte de atrair gente muito talentosa. Até hoje tem um site espontâneo dos ex-funcionários da DPZ que lembram que, e quando eu vejo o nome das pessoas que participam desse site e dão sua contribuição, eu penso, puxa, que sorte que eu convivi com essa pessoa. Que sorte que nós tínhamos gente tão boa trabalhando conosco. E até hoje, esses jovens têm muito talento e é uma pena que estão sendo hoje menos aproveitados do que eram na época. Sabe que tem um Insta também, eu sigo o Insta, que é @dpz.propaganda. Depois, quem quiser seguir, que conta as histórias da agência. E, Roberto, eu não sei, talvez você não vá lembrar, mas eu trabalhei lá no meu primeiro estágio. E eu lembro que, nossa, foi muito emblemático, assim, sabe? E eu achava que todo o processo era emblemático, assim, eu estava fazendo publicidade na época. Agora, o que eu queria perguntar... Microfone, aí, pronto. O que eu queria perguntar era o seguinte, esse processo, que era um processo quase automático, era porque eu imagino que os fundadores estivessem ali muito presentes em todas as decisões. E tem uma coisa que eu tenho curiosidade, daí é uma pergunta que eu até vou estender para a Joyce, como estimular esse processo criativo, estimular a criação, né? Colocando isso dentro de um processo dentro da empresa. É possível fazer isso? Estipular esses processos para que o resultado final seja tão criativo quanto era antigamente, que era mais espontâneo? Eu acho que sim, eu acho que aí é uma questão da liderança da empresa. Quando os líderes, os chefes, têm critérios rigorosos e sabem, isso é verdadeiro em banco, isso é verdadeiro na indústria farmacêutica, na indústria automobilística. Os líderes têm que ser respeitados pelo gosto que eles têm. Até mesmo na vida militar, os uniformes, o uniforme é design o tempo todo. Mas e é possível ser o exemplo e ser... Porque aí é aquilo que o Bill Bernbach dizia, ele era intolerante com a mediocridade. A grande maioria dos trabalhos criativos é medíocre. O cara realiza para cumprir um prazo e confia que o seu talento vai ser suficiente. E muitas vezes não é a solução ideal. Quem vai julgar, eu não estou falando aí em censura, quem vai julgar tem que dizer, olha, não está bom, pode ser melhor, o concorrente está fazendo melhor, você não atingiu um grau de... Então, eu acho que é uma questão exatamente de cultura e de compromisso, porque é fácil aprovar as coisas feitas rapidamente. Dá mais lucro até. Agora, fazer alguma coisa que vai marcar a história daquele setor é bem mais difícil. Veja uma NASA, por exemplo. Como que é? Como são os engenheiros da NASA? Como são os arquitetos? Como são os diretores de uma empresa? A Microsoft, a Apple. Hoje, infelizmente, nós temos exemplos
muito ricos de, de lideranças exigentes, né? Eu acho que na nossa época era mais difícil, porque às vezes a urgência da demanda era favorável à mediocridade. Você tinha era que pôr o produto na prateleira, porque o pessoal ia comprar de qualquer maneira. Hoje já não é mais assim, né? Então, sistematizar o processo criativo, criando uma atitude de trabalho, é perfeitamente possível. Devia existir até uma vice-presidência de exigência criativa. Você seria uma ótima vice-presidente nisso, né, Lucília? Você sabe, Lucila, que lá na Fiesp, que o empresariado, na época que eu trabalhei lá, era tudo muito rígido. E nós criamos um esquema, lá nos anos 80, que você tinha o Casual Day, que depois, há uns anos agora, virou moda, para mostrar como a empresa era moderna, descontraída. E uma outra coisa que a gente criou lá atrás era o seguinte: nós tínhamos muitos projetos e muitos convênios internacionais, até porque o diretor fundador foi José Mindlin, que era um cara meio que universal, e eu também vinha do Itamaraty, enfim. Então, eu tinha um dia por semana que a minha equipe de assessores podia não ia trabalhar. Mas eu dizia assim: olha, você vai ficar o dia inteiro na rua, vai para o shopping com o seu filho, faz o que você quiser. Mas, no day after, você tem que me dar o projeto. Qual era o sentido disso? A pessoa ela precisa estar livre para criar, ser estimulada, ter os espaços propícios sem ser cerceado e não ter pressão, porque criar não é por decreto, né, Roberto? Você tem que oferecer o espaço, mas dar uma liberdade, mas criar o espaço para que areje as ideias da pessoa. Porque sob pressão é muito difícil. E na publicidade tem muito isso, né? Às vezes você tem que resolver uma coisa e vem uma ideia genial, mas... Não, e depois tem o seguinte: em criatividade, é da quantidade que se extrai a qualidade. Você precisa ter muitas ideias para poder escolher a ideia boa. Isso leva tempo. Para ter quantidade, leva tempo. Por exemplo, lá na SAL, o Hugo Kovladov, que você conheceu bem, que é um designer talentoso, os contatos, quando encomendavam um trabalho para a SAL, eles chamavam o Hugo de Hugo 90 dias fora o mês, porque não havia trabalho que não levasse tempo, mas quando chegava era o que existia de melhor, porque era resultado de muitas alternativas que ele tinha explorado. Em alguns casos, podia ser até que a primeira alternativa fosse a boa, mas era necessário comparar com outras. Então, esse ingrediente, por exemplo, tempo, e tempo também é dinheiro, é fundamental. Você tem que dar tempo para o sujeito. Em alguns casos, no processo criativo, a pressão do prazo estimula a criatividade. Você diz: você tem que entregar dentro de 3 dias ou nós vamos perder essa concorrência. Aí o cara, quebram-se barreiras e caem obstáculos, os chamados bloqueios, que todo mundo tem bloqueio o tempo todo. A pessoa criativa vive de bloqueios. Então, e existem, por exemplo, existem técnicas para superar os bloqueios. Isso é
Eu tenho até um livro aqui exatamente chamado Blocks, que é sistemas para você se estimular para que as ideias surjam em grande quantidade, porque não é fácil. Então, respondendo a Lucila, é possível, sim, criar uma empresa criativa. Em algumas áreas é difícil, por exemplo, você ser criativo em banco, criar um produto. Eu acho que é uma área, como eu não entendo muito de finanças, eu acho que é uma área dificílima, né? Com os riscos, com os nomes, os prazos, o tipo de crédito que você dá, como devolver esse dinheiro, como, né? Enfim, não é fácil. Eu Mas tenho, a proposta é boa, Lucy. eu Como que tenho vocês uma. fazem? Como que vocês fazem na sua empresa? Então, eu não sei, porque esse processo ele não existe lá, por isso que eu estou perguntando. Eu estou usando aqui quase como uma consultoria. A gente não tem um processo formal. Mas sabe que eu estava escutando vocês falando, e daí me ocorreu o seguinte: vocês comentaram muito sobre essa questão de tempo. E tempo e cultura, né? Para a gente ter uma profundidade num determinado assunto e talvez vir até um insight, a gente precise dessas duas ferramentas. E daí tem um assunto que é caro para mim, porque eu trabalho com isso e também porque eu tenho filho pequeno, que é até que ponto que as redes sociais elas não entregam um conteúdo superficial e que, de uma certa forma, acaba tomando o tempo das pessoas sem entregar cultura. E daí, será que hoje esse processo criativo realmente original, ele é mais complexo nesse cenário ou sempre foi difícil e sempre vai ser difícil? Não, eu acho que no cenário atual é mais difícil por causa das distrações. O sistema digital propicia muito as distrações. Você pula de aplicativo para aplicativo, você de repente entra no YouTube e acompanha vários clipes da Segunda Guerra Mundial, dos leões comendo os búfalos. Enfim, é difícil hoje, eu acho que nós sempre tivemos referências, você falou na questão da cultura. Sem dúvida nenhuma, o sistema digital propicia muito a cultura, você fica super atualizado. Na nossa época, a primeira revista especializada em publicidade chegou nos anos 64. O Advertising Age era uma novidade, aquela ilustração de um anúncio reduzido com a explicação do que... Então, hoje não. Hoje, qualquer jovem tem um acesso enorme às soluções em qualquer lugar do mundo para o mesmo problema que ele está enfrentando. Então, isso é uma vantagem gigantesca. E, ao mesmo tempo, é um perigo, porque facilita o plágio ou a solução, apenas o caminho já trilhado, ao invés de um caminho novo, diferente, original. Mas que a diferença é brutal, isso sem dúvida nenhuma. E há hoje também técnicas para você evitar a distração. Essa questão do foco, você tem que focalizar naquilo que você está resolvendo e consegue sentir na hora que você está se distraindo, voltar para o foco.
Porque, às vezes, você está focalizado num determinado assunto, você se distrai por 2 horas, quando você retoma, tudo aquilo que você tinha acumulado antes está perdido. É um desafio terrível, né? Agora, são circunstâncias novas, o mundo mudou muito. Depois do computador, a grande revolução realmente foi o computador. E não só o computador, mas a internet. Eu me lembro, a internet, eu assisti uma palestra do Bill Gates e ele era muito descrente do que se refere à internet. Ele dizia: a internet só vai pegar quando a velocidade de transmissão for de não sei quantos megabytes, que é hoje uma coisa ridícula. E ele tinha assim como o Martin Sorrell tinha dúvidas também quanto ao livro na internet. Ele dizia: apontem-me alguém que tenha lido um livro na internet. E hoje é uma coisa gigantesca, tem milhões de... E com o tempo passam a ser bilhões. Você, às vezes, viu certos clipes no YouTube, por exemplo, que no mês de fevereiro desse ano estava com 3 milhões de visualizações. Hoje, você vai olhar, ela está com 36 milhões de visualizações. Então, o tempo que o negócio fica no ar, é impressionante o número de gente que vê e é exponencial. É um milagre, é um verdadeiro milagre, né? E quando você tem, por exemplo, um blog e você tem 1 milhão de seguidores, você tem uma sensação de poder impressionante, porque cada coisa que você diz repercute, a favor e contra, né? Mas eu sempre eu nunca quis ter blog nem nada, porque eu prezo muito a minha privacidade. E eu sou muito sensível à crítica. Se alguém me criticar, eu estrago o dia. Então, eu preferi nunca ter. Então, mas eu fico imaginando um cara que tem um blog e, às vezes, ele não tem cultura nenhuma, é apenas uma pessoa que tem um jeito de falar meio apalhaçado. Ficou mudo. Sumiu o som do Roberto. Ih, ficou mudo. O Luiz está lá. Eu acho que o Roberto não está. Voltou. No que se refere ao Acho que design. Ficou muito um período, Roberto. Você pode repetir, por favor? A influência do digital na distração, no processo criativo. É o finalzinho que você falou do blog, que você não gosta de receber crítica, que você fica mal, tal, e aí... Não, a crítica é normal. Se você se expõe, ela vem. E tem pessoas que ficam indiferentes a ela, claro, aos haters. Mas, como eu não tive nenhuma experiência desse... Aliás, tive uma só. E me estragou o dia. Então, eu falei, não vou fazer, não quero saber. Não tem. Mas essa área digital é a maior revolução que nós
poderíamos imaginar estar vivendo. Vocês já pensaram que nós estamos nos comunicando aqui através de uns aparelhos que estão sobrevoando o cosmos, em volta da Terra, para o qual você não pagou um tostão? Esses satélites todos que estão circulando, estão nos pondo em contato. É uma tecnologia inacreditável, é uma engenharia, é um acúmulo de conhecimento. Eu que usava, eu sempre usei computador, então eu usava um computador chamado Sinclair, que tinha umas teclas de borracha e a gente tinha que fazer a programação a cada operação. Então, tinha um grupo de pessoas aqui no Brasil que gostavam disso, mas nenhum de nós poderia imaginar que, depois que foi inventado a fita magnética para armazenar os programas e não fazer cada vez, que tivesse essa velocidade de desenvolvimento que está apenas no começo e que todos os dias apresenta uma novidade. Ontem, por exemplo, eu comprei um mouse para o meu iPad. Olha que design maravilhoso. Olha aqui. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver. Aqui. Olha, isso é um mouse. Olha, sabe, para iPad, quer dizer, iPad a gente tinha que usar o dedo para ir e voltar. Agora faz com o mouse. Quem é que inventou isso? E custa barato. Isso, e foi feito pela Microsoft, não é nem da Apple. Quer dizer, é fantástico. Nós temos sorte de viver um período da vida fantástico. Realmente, a todo instante, a influência do design, da engenharia e da inovação está influindo na nossa vida. Você não acha, Joyce? Não, é fantástico essa conexão toda e que parece uma mágica, e eu acho que com todos esses meios a gente podia pensar em melhorar cada vez mais a vida das pessoas, né? De universalizar um pouco isso, né? Conhecimento, disseminar mais, porque exato, comparado com o que éramos há 50 anos atrás, nós estamos bem melhor como humanidade hoje. Você acha, né? Em todas as áreas. Você vê a velocidade com que está sendo desenvolvida a vacina contra o coronavírus. É fantástico. Né? 6 meses é um prazo muito alto, mas, de qualquer maneira, não depende mais do acaso para a descoberta. As outras vacinas foram descobertas um pouco por acaso. Verdade. Né? Não, hoje já existe um repertório de cultura, né? Que é fantástico nessa área farmacêutica. Né? Salvando vidas. Né? É verdade. Eu queria dar um último testemunho, um pouco, Lucila, porque você que foi DPZ, foi lá, teve as entrevistas para começar lá a trabalhar. O Roberto sempre me socorreu numa coisa que eram estudantes que queriam estagiar. E era muito interessante, porque naquela época o empresário queria contratar alguém com experiência, mas ele não facilitava a entrada em estágios. E o Roberto tinha um pacote de 1 mês para estagiários. Então, eu ligava para ele, porque eu sou rápida, eu quero que as coisas aconteçam logo. Né? Eu ligava e dizia assim, Roberto, tem uma pessoa, um rapaz, uma moça para um estágio.
pode mandar. Era assim, era meio que imediato. E isso era fortíssimo para os estudantes, porque eles passavam por todos os setores da DPZ e talvez ficassem ali num banco de estudantes ou de futuros profissionais que talvez a DPZ acionasse depois. Então, isso é de uma generosidade intelectual e social que é muito legal, que é muito importante, né? Porque a DPZ era o top, né? Foi a disruptiva, né? Nos seus modelos. Então, era uma coisa forte para a garotada. Então, Eu enfim. pensava muito em escola, né? A formação sistemática é muito importante. E, por sorte, nós temos a ESPM aqui em São Paulo, que dá uma formação boa. A grande falha ainda é a escolha da área. O jovem se forma publicitário, com a noção geral, mas depois ele tem que escolher uma área. Todo mundo pensa primeiro em criatividade, tem um charme, mas tem várias outras áreas. E esses estagiários, era interessante que eles, de repente, descobriam que a mídia é emocionante também. A mídia hoje, então, o negócio digital e as métricas, é um negócio impressionante. Até hoje eu não entendo direito, mas quem entende tem um valor excepcional. Sila. A Lucila, eu não sei se... A Lucila, você vê a revolução... Estava no mudo, desculpa. Então, Lucila, você vê o que é a revolução, por exemplo, da cultura, os cursos que a internet propicia. É difícil fazer curso na internet exatamente por causa das distrações, mas quando a pessoa leva a sério, dá super certo. Eu tenho um especialista aqui na área de informática que resolve tudo através do YouTube. No YouTube tem todas as explicações que ele precisa para todos os problemas que ele enfrenta. É impressionante. E ele sabe usar, coisa que eu ainda não sei porque eu entro no YouTube e logo mudo de assunto, pulo como um macaquinho. E isso me prejudica, mas esse rapaz não. E o seu avô, ele fez o curso não sei se você sabia disso, ele fez um curso de rádio. Eu não sabia. Ele fez um curso de rádio naquela escola universal, que vendia apostilas, e que eram apostilas impressas de maneira bem primitiva. E, no entanto, ele conseguiu aprender. O seu bisavô deu para ele um pedacinho da loja para ele tratar dos problemas de rádio da cidade. Ele comprou um soldador, era um negócio, um soldador, aquela solda elétrica. Os amigos dele iam lá ver ele soldar. Era já uma técnica avançada. Sofisticada. Aí, agora, ele era uma pessoa muito inteligente e o curso de rádio despertou nele a vontade de vender televisão numa cidade que não tinha transmissão de televisão. E como ele era muito ativo, ele veio para São Paulo, comprou os aparelhos de televisão, levou para Campo Grande e começou a vender com lucro, mas a esperança de que um dia a televisão chegasse lá. Como não chegava, ele resolveu armar uma antena, vir a São Paulo, conversar com o Boni
e começar uma televisão, que hoje é o vice-rei do Centro-Oeste. Então, você vê como as coisas mudaram do curso daquele Instituto Universal Brasileiro, que eram em apostilas impressas. A pessoa, quando tem a iniciativa, é outro mundo, né? Ele aprende, às vezes, uma técnica. O que se aprendia naquelas apostilas do Instituto Universal Brasileiro? Aprendia muito pouca coisa, mas aquela pouca coisa, na mão e na cabeça de alguém com iniciativa, e você deve se orgulhar muito dele. Muito, Era um tesouro preciosíssimo. Entende? Realmente, Roberto, isso que você está falando, hoje a gente tem, da mesma maneira que antigamente existiam esses conteúdos em apostilas, né? Mas hoje o acesso é muito mais universal nesse sentido, né? Se a pessoa ela tem uma gana por aprender e saber, realmente esse conteúdo ele está disponível, né? Não, e se você sabe uma língua, você aprende em várias línguas. Se você sabe inglês, por exemplo, o seu escopo aumenta exponencialmente, né? O aprendizado, porque aí tem bilhões de referências para qualquer problema. Você consegue construir até uma bomba atômica pela internet. É impressionante, né? E o que me parece interessante é essa coisa de que hoje o ensino está todo nesse esquema de ser virtual, de ser à distância. E a pandemia ajudou isso. E a Universal ela formou realmente muita gente, além de despertar talentos, né, que estavam ali latentes e se desenvolveram. E é interessante essa coisa circular, né, da circularidade. A gente está voltando a um esquema que é importante, né, e que a internet propicia, né, de universalizar o conhecimento. Agora, você vê como o conhecimento era limitado, né? Era uma editora no Rio de Janeiro, né, que tinha aquela maquininha de impressão, a mesma maquininha que a gente fazia volantes convocando greve, era a maquininha que fazia o... Era o mimeógrafo? Mimeógrafo. Então, é um negócio inacreditável, né? O conhecimento feito no mimeógrafo e o conhecimento hoje que você acessa na sua casa, com um aspecto bonito até, porque tem alguns muito bem feitos, né? Com detalhes, com as ferramentas que você pode comprar também em casa, se você tiver um cartão de crédito. Você pode criar uma oficina e ter uma profissão, ou um hobby que te dá tanta satisfação, né? Enfim, que bom falar com uma jovem que está tendo sucesso aqui, né? Obrigada. Não tão jovem assim, mas maquiada, né? Não, você é jovem. Para mim, você é uma criancinha. Ai, que bom, obrigada. É verdade. A Joyce também. Não, a minha filha se formou com ela na SPM. E foi aí que eu conheci a Lucila por causa da minha filha Diana. E elas são maravilhosas. E a SPM, eu acho que está uma formação bem bacana, né? Claro Ontem que ainda... A SPM é um fenômeno também. A SPM começou numa salinha na Rua 7 de Abril, nos Diários Associados. Nós estudávamos sentados naquela cadeira
de couro desenhada pela Lina Bobardi, em Jacarandá. E éramos 15 pessoas. E hoje é uma escola gigantesca, com 9.000 estudantes. E ainda ontem eu estava conversando com o Dalton Pastor, o presidente da escola. É uma das poucas escolas que na pandemia continua próspera, que tem caixa, que teve pouquíssima evasão, falta de pagamento, enfim, é um milagre também. Então, teve esses fenômenos que fazem essa diferença nos últimos 50 anos. Nós temos sorte, viu, Joyce, de estar vivendo esses dias que vivemos. é verdade. Mas, Roberto, está chegando a dolorosa hora da gente se despedir. Dolorosa no bom sentido, que a gente vai se ver muitas vezes, não é, Lucila? Vamos provocar mais esses bate-papos que são super importantes para os jovens verem, para saberem que você pode construir a sua história, ser dono da sua história, com o desejo, a garra, a perseverança, né? A sua iniciativa é maravilhosa. E tem muita gente que tem uma contribuição a dar. A minha contribuição é muito pequena, mas você, a sua agenda deve ter nomes sensacionais. Não, senhor. Nós discordamos, né? Discordamos veementemente. Queremos mais. Você nos aguarde, porque a gente não vai largar o seu pé. Nossa, obrigado. Para mim, olha, gente, foi realmente muito especial essa conversa, porque, assim, além da ligação do Roberto conhecer o meu avô, eu acho que a DPZ ela está entranhada assim na minha alma, porque eu sempre admirei muito o trabalho. Obviamente, quando eu entrei em publicidade, muito dessa decisão foi em cima dos cases da DPZ, porque quando a gente conhece de fora, né? Então, realmente ela guiou, assim, é uma decisão tão fundamental na minha vida. A minha primeira experiência profissional, eu tive lá, foi muito marcante, foram anos muito felizes como estagiária, fui sempre muito bem tratada e aprendi muito, muito lá. E então, para mim, é uma honra estar aqui nessa conversa. Que ótimo, é uma honra para mim também. Você é meio neta minha, né? Eu te vejo assim um pouco. Que bom. Porque nós tivemos um relacionamento com a sua família no passado, e atualmente também, né? Foi uma surpresa muito agradável quando eu soube que era você. Eu confesso que eu tinha visto o nome Lucila, mas não tinha prestado atenção no sobrenome. Depois é que eu associei e foi uma surpresa muito agradável. E eu queria aproveitar para agradecer também a Joyce, a interferência dela num problema que eu tive com a prefeitura para vender um terreno que eu tenho. Estou enfrentando 14 meses de burocracia. Nossa! Isso é uma coisa que é uma missão, eu acho isso exatamente na retomada da economia depois da pandemia, acabar com a burocracia, porque é uma praga no Brasil. O que eles atrapalham é inacreditável, não é, Joyce? E, no entanto, e são pessoas bem intencionadas. O Fagin é uma maravilha de pessoa, né? Eu até gostaria de conhecê-lo pessoalmente, mas o sistema que foi inventado é impressionante. As coisas mais simples exigem documentos e atestados. Nossa, para vender um terreno, uma coisa simples, o comprador está com dinheiro na mão, eu estou com o terreno pronto para entregar e há 14 meses estamos rodando
com documentos e coisas, tudo direitinho. É fantástico. Mas você interferiu e resolveu o problema. Imagina. Você sabe que os amigos são para todas as horas. É verdade. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Lucila, muito obrigada. Que delícia. Você sabe que esse vídeo vai parar na Nova Zelândia, porque a Diana quer ver o Roberto, quer ver você. Então, vai ser muito bom. Então, obrigada e até breve. Muito obrigado. Vamos fazer novas... Vamos. Vamos trazer mais abraço. gente. Um abraço, Lucila. Um abraço, Joyce. Um abraço grande. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.